Começamos este roteiro com uma provocação necessária sobre a origem das suas maiores limitações atuais. Quantas vezes, ao longo da sua trajetória, você abandonou um projeto promissor, um sonho antigo ou uma mudança de hábito vital apenas porque alguém que você respeita? Ou, o que é ainda mais trágico, alguém que nem sequer te conhece, disse que aquilo era impossível para você. Essa capitulação diante da palavra alheia é o veneno que mata a grandeza antes mesmo que ela possa florescer, transformando indivíduos com potencial extraordinário em sombras de quem poderiam ser. É preciso compreender que muitas pessoas possuem o hábito arraigado e muitas vezes inconsciente de medir o mundo inteiro pela régua curta da própria mediocridade. Se elas não conseguiram realizar algo, se elas foram vencidas pelo medo ou pela falta de disciplina, elas sentem a necessidade visceral de acreditar que você também não conseguirá, pois o seu sucesso serviria de espelho para o fracasso delas e para a falta de coragem que elas mesmas demonstraram. Epicteto, o filósofo que nos ensinou que a liberdade é um estado da mente e não do corpo, afirmava com precisão cirúrgica que os seres humanos são perturbados não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que escolhem ter sobre essas coisas. Quando alguém diz que você não pode, isso não é um fato físico ou uma lei da natureza. É apenas uma vibração sonora carregada com a percepção limitada de outra pessoa. Vou te mostrar, através dos pilares da soberania estoica, como construir uma blindagem mental absoluta que transforma o não dos outros em um silêncio total dentro da sua própria consciência. O objetivo deste conteúdo é fazer com que você pare de buscar validação em solos inférteis e comece a encontrar a sua autoridade no único lugar onde ela realmente pode existir, na sua própria razão. A verdadeira soberania nasce no momento em que você decide que o julgamento alheio é um ruído de fundo sem importância diante da clareza do seu propósito. Se você quer parar de ser um joguete nas mãos das inseguranças dos outros e assumir o controle definitivo do seu destino, este é o momento de redefinir quem detém a palavra final sobre a sua vida. Prepare-se para aprender que a dúvida alheia não é uma barreira, mas sim uma ilusão que só ganha poder se você permitir que ela entre no seu santuário interno. A partir de agora, o mundo pode gritar o quanto quiser, mas a sua mente permanecerá inabalável, focada apenas na execução da virtude e na conquista do autodomínio que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de lhe negar. Para darmos continuidade à construção da sua soberania, precisamos atacar a falha fundamental de dar mais peso ao julgamento externo do que à sua própria análise lógica e racional. A maioria das pessoas vive em um estado de servidão mental, permitindo que a crítica de um colega ou o comentário maldoso de um estranho dite o seu valor e as suas possibilidades de futuro. Marco Aurélio, em suas meditações mais íntimas, escrevia para si mesmo com uma clareza cortante que ele era o único ser no universo capaz de ferir a sua própria alma. Ele entendia que se alguém diz que você não pode realizar algo, isso é meramente uma opinião, e opiniões não possuem substância física ou poder real sobre a matéria. Elas só se tornam uma verdade paralisante se você, por livre e espontânea vontade, decidir aceitá-las como tal dentro do seu tribunal interno. A mudança de perspectiva que você deve adotar a partir de agora exige que, ao ouvir um "você não consegue", você faça uma análise fria e desapaixonada da fonte desse ruído. Olhe para a pessoa que está tentando delimitar o seu potencial e pergunte-se honestamente se ela possui a vida que você deseja ter, ou se ela demonstra no dia a dia a virtude e a disciplina que você busca conquistar.
Se a resposta for negativa, a opinião dessa pessoa sobre a sua capacidade tem exatamente o mesmo valor prático que o vento que passa por uma rocha. Pode até soprar com força, mas não possui a densidade necessária para mover um único centímetro da sua determinação. A autoridade da sua própria razão deve ser o filtro final, pelo qual toda a informação externa precisa passar antes de ser considerada relevante. Ao recuperar essa autoridade, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias sociais e passa a ser o único juiz do seu progresso. No estoicismo, a razão é o nosso guia divino, e se a sua análise lógica indica que um caminho é justo, necessário e possível através do esforço, qualquer voz externa que discorde disso é apenas um erro de cálculo do outro. Não se trata de arrogância, mas de uma autoconfiança fundamentada na realidade. Você conhece os seus limites e as suas capacidades melhor do que qualquer espectador sentado na arquibancada da vida. Quando você confia na sua faculdade de julgar, o não alheio perde o seu veneno e transforma-se apenas em um dado estatístico sobre a limitação de quem o proferiu, deixando o seu caminho livre para a execução da sua vontade soberana. Aprofundando a nossa estratégia de defesa mental, entramos agora no conceito da dicotomia do poder, uma aplicação prática da fundação estoica que separa o que está sob o nosso comando do que pertence ao mundo exterior. No estoicismo, a única coisa que realmente possui valor moral e que deve ser alvo da sua preocupação absoluta é o que reside dentro da sua própria cidadela, o seu julgamento, a sua intenção e a sua ação direta. Tudo o que acontece fora desses limites, incluindo as palavras, os preconceitos e as sentenças que os outros lançam sobre a sua capacidade, está categoricamente fora do seu controle e, portanto, deve ser tratado com uma indiferença técnica. Se você se deixa abater porque alguém diz que você não é capaz, você está voluntariamente entregando as chaves da sua felicidade e do seu poder a um terceiro, permitindo que o julgamento alheio dite o seu nível de esforço. A ação necessária aqui é uma inversão completa de foco. O que os outros dizem ou pensam sobre a sua competência não lhe pertence. Pertence a eles e às suas próprias limitações de visão. O que você faz com o seu tempo, a intensidade do seu trabalho e a persistência do seu esforço, por outro lado, está totalmente sob o seu comando soberano. Em vez de desperdiçar energia vital discutindo, tentando convencer os céticos ou sentindo-se injustiçado, você deve canalizar toda essa potência emocional para a execução da tarefa em mãos. A melhor e mais devastadora resposta para quem afirma que você não pode não é uma frase eloquente ou um debate acalorado, mas sim a apresentação de um fato consumado e inegável, construído através do suor e da disciplina silenciosa. Quando você opera sob a dicotomia do poder, a dúvida alheia deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas um ruído irrelevante que não consegue penetrar o seu campo de força mental. Você compreende que a sua realidade é forjada pelas suas ações, não pelas previsões de quem observa de fora sem correr os mesmos riscos. O foco absoluto naquilo que você controla cria uma eficiência de movimento que as massas desconhecem, pois você não para olhar para trás ou para ouvir os gritos da arquibancada. Para o estoico de elite, o sucesso é uma questão de alinhamento entre a vontade e a ação, e nesse cálculo, a opinião de quem duvida tem um valor nulo. Use o seu controle para construir a sua realidade e deixe que os outros fiquem com o controle das próprias opiniões inúteis. Avançando na fortificação do seu caráter, precisamos abordar o problema do desgaste emocional. O erro de gastar energia sentindo raiva ou ressentimento contra aqueles que duvidam de você. Sêneca, com sua sabedoria sobre a tranquilidade da alma, ensinava que o sábio não se sente insultado nem diminuído pelas palavras alheias, porque ele possui um conhecimento tão profundo e sólido do seu próprio valor que nenhuma opinião externa pode alterá-lo.
Se alguém te chama de incapaz ou tenta sabotar a sua confiança com previsões pessimistas, isso é um erro de julgamento daquela pessoa, uma falha na percepção dela e, portanto, um problema que pertence exclusivamente a ela, não a você. Sentir raiva é admitir que a ofensa teve poder sobre você. É dar importância a quem não merece sequer o seu pensamento. A prática aqui é o desenvolvimento do desprezo estratégico, que não deve ser confundido com ódio ou arrogância juvenil, mas sim com uma indiferença elegante e absoluta. Trata-se de ouvir as vozes da descrença como se estivesse ouvindo um idioma que você não compreende, ou o barulho de uma chuva distante que não pode molhar o seu interior. Esse distanciamento emocional permite que você preserve a sua clareza mental para o que realmente importa, a construção do seu império pessoal. Enquanto os outros perdem tempo tentando te puxar para baixo com palavras, você mantém a sua dignidade intacta, tratando as provocações como ruídos de fundo que não possuem a autoridade necessária para interromper o seu fluxo de trabalho ou a sua paz de espírito. Deixe que falem, que duvidem e que projetem as próprias inseguranças sobre a sua jornada. O seu silêncio será a sua maior arma e a sua execução será o seu maior manifesto. O desprezo estratégico é a marca de quem já se tornou soberano sobre as próprias emoções e não aceita mais entrar em batalhas inúteis contra mentes pequenas. Quando você atinge esse nível de maturidade estoica, você percebe que a maior parte das críticas nasce da ignorância ou da inveja, e nenhuma dessas duas forças merece o sacrifício da sua tranquilidade. Construa a sua vida em silêncio, com a calma de quem sabe que a verdade dos fatos sempre enterrará a mentira das opiniões. E sinta o prazer superior de ser o único arquiteto da sua própria reputação interna. Para culminar a construção da sua armadura mental, precisamos aplicar a inversão definitiva, transformar a negação alheia em uma oportunidade de ouro para praticar a resiliência e o vigor. No coração do estoicismo reside o amor fati, o amor ao destino, que nos ensina a não apenas aceitar o que nos acontece, mas a desejar que os eventos ocorram exatamente como ocorrem, pois cada desafio é a ferramenta que esculpe a nossa força. Toda vez que alguém se levanta para dizer que você não é capaz, você deve internamente agradecer por esse teste de fogo. Em vez de se sentir desencorajado, encare a dúvida alheia como um teste enviado pelos deuses ou pelas circunstâncias para medir a densidade da sua convicção e a firmeza da sua coluna vertebral. Sem oposição, a sua virtude seria apenas uma teoria, mas sob pressão, ela se torna uma realidade inabalável. O método estoico inverte a lógica do obstáculo. O que está no seu caminho torna-se o próprio caminho. A resistência que você enfrenta dos outros é o que dá tempero à sua vitória futura e, mais importante, o que fornece a tração necessária para o crescimento do seu caráter. Imagine que cada palavra de descrença que você ouve é, na verdade, um peso adicional em um treino de força. Quanto mais pesado for o não que tentam te impor, mais potente será o seu espírito quando você finalmente o levantar e seguir adiante. O verdadeiro mestre de si mesmo não busca uma estrada livre de críticas ou de ceticismo, mas sim uma vontade tão blindada que a dúvida alheia funciona apenas como o oxigênio que alimenta a chama da sua própria ambição virtuosa. Ao adotar essa postura, você retira o último vestígio de poder que o mundo externo poderia ter sobre o seu estado emocional. Você para de fugir dos descrentes e passa a vê-los como parceiros involuntários no seu treinamento de autodomínio. A vitória que é conquistada sob o coro dos pessimistas tem um valor moral muito mais elevado,
pois prova que a sua motivação não depende de aplausos ou de incentivos baratos, mas de uma fonte inesgotável que jorra de dentro da sua própria alma. Use o pessimismo alheio como combustível de alta octanagem que acelera a sua execução, transformando cada tentativa de diminuição em um degrau sólido rumo à sua soberania definitiva, onde a única voz que realmente importa é a da sua razão em harmonia com a natureza. Ao encerrarmos esta jornada pela soberania mental, a lição que deve ficar gravada no seu espírito é que o respeito que você deve a si mesmo precisa ser sempre infinitamente maior do que o medo que você sente do julgamento alheio. O mundo pode tentar delimitar o seu espaço e ditar o que é possível para você, mas lembre-se de que a última palavra sempre pertencerá à sua consciência. Se a sua razão, após uma análise honesta e rigorosa, diz que o seu caminho é justo, digno e necessário, siga-o com a convicção de quem não deve explicações à mediocridade alheia. Como o sábio estoico entende, a felicidade de quem busca a glória passageira depende do humor dos outros. A felicidade de quem busca a sabedoria depende exclusivamente das suas próprias ações. Seja o sábio da sua própria história e não cometa o erro de pedir permissão para ser grande ou para buscar a sua excelência. O tempo é o seu recurso mais escasso e desperdiçá-lo tentando satisfazer as expectativas de quem não constrói nada é a maior das tragédias humanas. Qual é aquela meta ou aquele sonho que disseram que você não era capaz de realizar, mas que você, no fundo do seu ser, sabe que é o seu dever conquistar? Comece a agir nela agora mesmo, com o silêncio dos fortes e a precisão de quem conhece o próprio valor. Comente abaixo, eu defino meus limites e assuma publicamente o controle da sua cidadela interna. Deixe o seu like e inscreva-se se você escolhe o caminho da soberania e da liberdade real.